E aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma playlist sendo aberta hoje, que é a playlist sobre a mentoria, né? Eu vou apresentar aqui hoje o primeiro simulado da mentoria em grupo de ciências contábeis, a estrutura do simulado já ali de acordo com a estrutura da prova da SFSEX, né? Então, para quem nos acompanha aí sabe que eu faço mentoria individual e em grupo, né? Para a SFSEX, para a EAOAP e também para o CRC, né? Para o exame do CRC. Beleza? Vamos verificar aqui a estrutura do nosso simulado, então, né? Primeiramente, cabe ressaltar aqui o seguinte, né? Que a estrutura da prova da SFSEX, ela vem naquela sequência do conteúdo programático do edital, que é o quê? ADM geral, vou escrever no cantinho aqui, né? Depois vem ADM pública, depois vem orçamento público, contabilidade pública, contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade gerencial e, por último, as questões de análise de balanço. Tá? Então, quem vai fazer a prova tem que ter essa estrutura em mente aí, porque a prova ela é configurada de acordo com essa estrutura aí. E a quantidade de questões por matéria vai variar, né? De um ano para o outro. Você pegando as provas anteriores aí, terá essa percepção. Tá? 40 questões, né? De acordo com a nossa prova lá. A prova da SFSEX ela é composta por 20 questões de conhecimentos gerais, que envolve 8 questões de português, 6 de geografia e 6 de história. Sendo que é história e geografia do Brasil, mas bastante contextualizado com o que estava ocorrendo no mundo em cada recorte histórico ali. Beleza? E 40 questões de conhecimentos específicos, que no nosso caso aqui é ciências contábeis. Aí a gente começa aqui com administração pública, administração geral, perdão, já uma questão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, cai bastante na nossa prova. Depois uma questão sobre a Lei Complementar 123, que é o Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, né? Essa parte inicial aqui da prova, ela envolve várias legislações que a gente tem que ter o conteúdo em mente. E aqui no caso, essa questão aqui, ela cobrava alguma coisa que a lei normatiza sobre licitações. Por quê? Porque a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da ME e da EPP, ela estabelece privilégios quando esses tipos de empresa participam das licitações públicas. Tranquilo? Aí é sobre o critério de empate ali, né? Na modalidade pregão, a diferença, quando existe diferença entre uma ME ou EPP e uma empresa que não se enquadra como ME e EPP, né? Dependendo da modalidade de licitação, mesmo tendo diferença entre as duas, tem um percentual limite ali para se considerar empate. Era isso aí que essa questão cobrava. Aí depois vem Decreto-Lei 200, que é a administração pública, né? Estrutura da administração pública federal, né? Conceitos aqui. Depois vem mais uma sobre licitações. Depois parceria público-privada. Tá bem de acordo com a prova. As primeiras 5, 6 questões ali sobre a administração geral e a administração pública. E aí lá na 6 começa aqui o orçamento, ó. Receita corrente líquida, né? Aí começa aquele batidão, orçamento e contabilidade pública, né? Aí mais pro meio lá a gente entra em contabilidade geral. Sempre tem uma questão sobre DFC, né, na nossa prova. Um assunto que a gente tem que dominar bastante de contabilidade geral é a DFC. Tá? Já estamos lá na questão 20, ó, então ainda é sobre contabilidade pública, ó, são muitas questões de contabilidade pública e orçamento, né? E aqui na 21 começa a parte de custos, ó. Tá? Custos. A 22 custos também.
23 mais uma de custos, né? Uma quantidade boa de questões de custos, porque esse é o primeiro simulado, né? Então, geralmente, a primeira matéria que o pessoal conclui é custos, né? De acordo com o cronograma ali que a gente estabelece. Beleza? Então, aqui para vocês terem uma ideia aí da estrutura, né? Do simulado que a gente aplica no pessoal aí. Aí é extremamente importante, né? Depois que o pessoal faz o simulado, né? É preenchida uma planilha no Google Forms e aí o pessoal coloca ali quais questões que ele errou, quais que ele acertou, quais sugestões de melhoria que o pessoal oferece aí para a gente entregar um trabalho melhorado, né? E com base nisso aí, sabendo o que o nosso pessoal errou, a gente começa a falar com cada um para aprofundar um pouco mais em algumas áreas, né? Aquela pessoa que errou ali, errei as questões de análise de balanço. O que aconteceu? Esqueceu a fórmula? Não soube interpretar direito? Sabia a fórmula e está errando no cálculo da matemática básica, né? O simulado ele serve muito para avaliar a possibilidade de melhorias, né? Na preparação e também verificar como que o aluno está conduzindo a execução da sua prova, né? Como que ele está controlando o tempo de execução da prova. Isso aí é importantíssimo. Beleza? Então no próximo vídeo a gente já começa a resolver algumas questões aí do nosso simulado. Valeu!